Neste momento nós vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Nós queremos falar sobre morte, corona, ressurreição, esperança pascal. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, que diz assim: E, saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amém? Peço aos irmãos que permaneçam com as Bíblias abertas, porque depois nós vamos ler outros textos. O texto que nós lemos aponta Jesus às vésperas de sua morte. Talvez 24 horas, um pouco menos, ele sofreria a pior das dores que um ser humano pode ter, que seria a morte. E de acordo com o texto que nós lemos, a sua angústia era tamanha que o seu suor ganhou outros contornos biológicos. O texto diz que o suor de Jesus era como gotas de sangue caindo sobre a terra, uma metáfora impressionante no texto bíblico, que a gente realmente não saberia explicar o que realmente isso quer dizer, senão muita dor, senão muito contorno de sofrimento, muita angústia. E num outro momento do texto, Jesus pede ao Pai, que o cálice fosse passado. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, se possível, passe de mim essa missão, porque o meu coração sofre, geme, dói, mas ao mesmo tempo ele recobra a consciência e diz: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. É como se em algum momento desta oração ele dissesse: olha, tem jeito de eu desistir, tem jeito de eu fugir dessa situação, desse clímax de sofrimento, de dor. Então eu diria que esse momento foi um dos momentos mais difíceis da carreira do ministério de Jesus, E é interessante que o livro de Lucas, ele passa 2 capítulos inteiros, capítulos grandes, só tratando de 24 horas, mais ou menos, do ministério de Jesus, especificamente a paixão, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, esse clímax, de desesperança para muitos, mas que futuramente traria muitas esperanças para tantos outros, Quem sabe? Depois do Getsemane, desse texto que a gente acabou de ler, Jesus passa novamente por 2 experiências amargas. Então, o Getsemane é só o início dessa caminhada de dor, de sofrimento. E ele passa por 2 experiências amargas. Quais são? A primeira delas é Judas, um dos discípulos, um dos 12 apóstolos, o recebendo com um beijo traidor. Então você ter
um dos 12 melhores amigos te beijando, mas te beijando para te trair. Talvez Jesus nunca tivesse recebido um beijo de Judas. Talvez tenha sido o primeiro beijo que Jesus recebe de Judas. E ele recebe um beijo de traição, né? Talvez você esteja pensando, mas é Judas, ele já sabia. Eu acredito que nessa relação de Jesus isso não importa. Era um discípulo. Era um discípulo traindo Jesus. Mas era Judas. Aí vem outro, Pedro. Então, o que dizer de Pedro, se não amado, se não querido, se não benquisto, se não um dos futuros líderes, e alguns dizem que o futuro líder dos apóstolos. Ele também, de alguma forma, comete um ato parecido, que é negando Jesus, né? Nega Jesus por 3 vezes, e antes da negação ele faz algo que Jesus abominaria, e de fato abominou. Usa de violência. O Deus de amor, que em Jesus mostra este amor, que mostra essa paz, vê o seu discípulo, o seu futuro líder, usando de violência contra o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, né? Era tudo que o mestre não tinha ensinado. Então, por isso que eu disse que Jesus passou por 2 experiências amargas com 2 de seus discípulos neste momento. Então, se já era angustiante no Getsêmani, o contorno cresce a partir dessas 2 experiências de Jesus. E nos versículos 63 a 65 do mesmo capítulo, os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Ou seja, a dor de Jesus aumentava em cada cenário, em cada fase desse processo de 24 horas. Jesus passava por uma experiência diferente, né, de dor, de sofrimento, né? Já no capítulo 23, mais uma vez, agora perante Herodes, perante os principais sacerdotes, né, e também perante os escribas, todos esses começam a zombar de Jesus e a bater em Jesus, né? Eles começam a insultar, eles começam a humilhar Jesus. Então, Jesus é humilhado, insultado pelos discípulos, é humilhado, insultado pelos seus concidadãos, mas ele também é humilhado, é insultado pelos líderes, perante Herodes, perante os principais sacerdotes, perante os escribas, toda uma classe de autoridade que rejeita Jesus, que escarnece de Jesus. E, finalmente, Jesus agora no madeiro, né, numa cruz fria e símbolo humilhante de morte, experimenta o silêncio do Pai, né? Mateus, capítulo 27, versículo 46, registra o clamor de Jesus, e o texto diz que ele brada em alta voz, como se fosse um grito mesmo, diante do Pai, e falando: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que ele experimenta um silêncio de Deus, um silêncio do Pai, né, neste momento. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez seja o pior momento agora de Jesus no texto. E voltando para Lucas, e aí eu quero ler com os irmãos Lucas 23, a partir do versículo
44, o texto diz assim: já era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E dito isso, expirou. Eu fico imaginando, amados, teologicamente falando, esse momento histórico que Jesus passa agora, né? Eu diria assim que pela primeira vez na história de todas as coisas, a Trindade amarga em sofrimento. Então, neste momento, não é só Jesus quem sofre, não é só Jesus quem amarga, não é só Jesus quem sente a dor, o Pai também sente. Né? O Espírito também sente. Então, esta unidade sente e, de alguma forma, experimenta a dor da morte por um de seus membros, que no caso aqui é Jesus, que no caso aqui é o Filho. Então, é um Deus que é escândalo para alguns, que é loucura para outros, passa pela dor, passa pelo sofrimento, passa pelas mazelas que a vida nos traz, né? Então, é um Deus todo-poderoso que se diminui, se faz gente e experimenta ser gente como qualquer um de nós, como qualquer um na história da humanidade. Então, é um Deus que não está alheio à dor. É um Deus que conhece a dor, porque ele experimentou dela. Ele experimentou dessa realidade. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é estar em angústia. Ele sabe o que é estar em padecimento. Ele não traz esperança para alguém dizendo que a dor vai passar de forma teórica. Mas ele experimentou essa dor. E quando ele diz que a dor é possível ser vencida, que a morte é possível ser vencida, não é por teoria, tá? Não é por elucubração, é por experiência. Ele experimenta, né? Ele vence, ele passa, ele consegue, né, a ir além dessa dor, desse sofrimento. Essa é a primeira parte da história, né? Agora eu gostaria de apresentar a segunda parte dessa história, que é a dor dos seus discípulos. E quando eu falo discípulos aqui, eu incluo as mulheres, incluo sua tia, a tia de Jesus, e incluo a sua mãe, Maria. Um dos discípulos, Judas, ele se mata. Então eu não quero entrar aqui em julgamento com relação a Judas. Mas Judas cai num profundo remorso, né? E ele diz que pecou contra sangue inocente. A dor dele era tamanha que ele não suportou. E ele se mata. E outro dos seus discípulos, no caso Pedro aqui, o texto diz que ele chorava amargamente por ter negado Jesus. Então, Jesus passa pela dor e os discípulos também passam pela dor depois que Jesus morre, né? E talvez o sentimento dos demais discípulos eram diversos, né? Talvez eles estariam dizendo assim: nós abandonamos o mestre,
Porque as passagens dos evangelhos, elas dizem que só João ficou ao pé da cruz. Os outros discípulos foram embora. Provavelmente todos retornaram para a Galileia e foram seguir as suas vidas. Provavelmente alguns desses discípulos disseram: o sonho acabou. Nós tínhamos um sonho, haverá paz em Israel, haverá restauração do reino de Davi. O trono de Davi será levantado novamente. E o sonho acabou. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou para casa. Eu estava junto com o mestre, ele morreu. E agora, o que será da minha vida? E por eles não compreenderem todo o ministério de Jesus até aquele momento, era pior. Porque eles não entendiam que o final ou o propósito seria que Jesus fosse realmente morto. Eu não acho que eles entendiam essa realidade que Jesus precisaria passar. Né? Então, nasce uma desesperança. O sofrimento das mulheres, Maria Madalena, sua tia, como eu disse, a mãe de Jesus perdendo um filho, e ela não perde esse filho de forma natural, ela perde esse filho de forma terrível, a pior possível, pregado numa cruz, do lado de 2 ladrões. E ela perde o seu filho não porque ele era um marginal, mas ela perde o seu filho mesmo ele sendo inocente. Então a morte de Jesus, ela traz muita dor para muitos. Ela traz muita angústia para muitos naquele momento. Então esses textos que nós lemos, essa história que nós conhecemos, é a história de hoje. Né? Aqui eu entro com a terceira parte da história, que é a história da dor da humanidade. E hoje, um ponto central que a gente vive nessa dor da humanidade é o corona, que é uma dor global, mas que, ao mesmo tempo, é uma dor individual. Hoje eu estava atualizando os dados, já são mais de 100 mil mortes, né? Mais de 1.700.000 infectados. E eu poderia dizer que talvez neste momento existam milhares ou talvez bilhões de pessoas em profunda desesperança. Assim como os discípulos, assim como aquelas mulheres que acompanharam Jesus até o final de sua vida. Uma profunda desesperança. Uma profunda descrença nas autoridades políticas, outras tantas autoridades que nós temos no mundo, e muitas pessoas vivem essa situação. Uma profunda desesperança porque não sabe se chegará o alimento amanhã na sua casa. Não sabe se cairá o dinheiro na conta para dar o leite para o seu filho. Então essa é a dor, é o sofrimento. Essa é a realidade. Então o que eu quero dizer que tudo isso é real. A gente não pode deixar de pensar que tudo isso é real. Mas existe um desfecho nessa história. Né? Um desfecho tão real quanto essa primeira parte de dor, de sofrimento, de angústia, de tragédia que a gente está falando até agora nessa pregação. Tá? Então o que eu gostaria que vocês pensassem neste momento é que existe uma segunda parte dessa história. E essa segunda parte desta história é tão real quanto a primeira, de dor, de angústia, de sofrimento, de miséria.
E a segunda parte é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Isso não é história da nossa cabeça. Isso não é imaginação do ser humano. Isso é real. Da mesma forma que a humanidade sofre e a gente experimenta este sofrimento, nós podemos também dizer que é real a ressurreição de Jesus. E essa ressurreição que é real, ela venceu a morte. E essa ressurreição que é real nos traz garantia que a morte e que as desgraças enfrentadas pela humanidade, inclusive o coronavírus, não podem prevalecer sobre nós. Isso é real. O vírus é real. O corona é real. As mortes são reais. Os sofrimentos são reais. Precisamos encarar esse fato com muita seriedade. Mas Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é real. A ressurreição de Jesus foi real. A ressurreição dos mortos será real. A nossa ressurreição será real. Essa realidade não é brincadeira, não é imaginação, não é fruto da nossa pequena mente. Ela é séria, ela é real. A ressurreição já aconteceu e vai continuar acontecendo. É real. A morte é real, mas a vida também é real. Nós experimentamos esses dois lados. O lado amargo, o lado da dor, mas a gente experimenta também a esperança. A diferença desses dois lados é que o primeiro é passageiro. O primeiro tem um tempo, tem um início, tem um meio e tem um fim. Mas o segundo, ele é eterno. Não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Esta esperança é real. E ela é real porque Jesus ressuscitou. É fato. E nós precisamos pensar nessa outra perspectiva. A mesma importância que estamos dando para os fatos do coronavírus, nós devemos dar para os fatos da ressurreição. Alegremo-nos na esperança. Alegremo-nos na esperança da ressurreição. Sejamos pacientes na tribulação. Perseveremos na oração. É assim que o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz: alegremo-nos na esperança. E aqui eu acrescento a ressurreição. Alegremo-nos na ressurreição. Sejamos pacientes na tribulação, porque esta tribulação vai passar. O vírus será vencido. A nossa dor, a nossa desesperança, tudo isso passará, porque Jesus ressuscitou. Ele é real. A sua ressurreição é real. Ele é a nossa rocha sólida. Nele nós podemos fincar os nossos pés. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos esperar. Nele nós podemos saber que existirá ou existirão dias melhores, dias de paz, dias de afago, dias de alegria.
dias de triunfo, mesmo diante de tamanha dor. Faltam aqui, pelo menos na África do Sul, faltam 9 minutos para as 18. E Jesus ressuscitou às 18. E hoje é domingo de ressurreição. Hoje é domingo de ressurreição. Então eu termino essa mensagem, amados, dizendo: alegremo-nos. Alegremo-nos na ressurreição. Sejamos pacientes na tribulação e perseveremos na oração. Deus não está alheio à nossa dor. A esperança pascal é dita diariamente pela Igreja de Jesus Cristo. E hoje nós precisamos celebrar. Hoje nós precisamos celebrar essa esperança. Amém? Vamos orar ao Senhor. Peço àqueles que puderem fecharem os seus olhos para agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome, porque nós podemos confiar em ti, porque nós podemos esperar em ti, porque nós já vencemos, nós não venceremos. Nós já vencemos, porque Jesus venceu por nós. Jesus carregou a nossa dor, Jesus carregou a nossa condenação, Jesus carregou a nossa desesperança, Jesus carregou o nosso sofrimento. Ele deixou tudo isso no madeiro, mas ele não prometeu que não passaríamos por dor. Ele prometeu que nós venceríamos a dor. Ele não prometeu que seríamos livres das tentações, dos sofrimentos. Mas ele prometeu que nós venceríamos as tentações e os sofrimentos na ressurreição. Ele não prometeu que nós não passaríamos pela morte. Nós certamente passaremos pela morte. Mas nós venceremos a morte, porque a ressurreição nos garante a vitória sobre a morte, assim como garantiu sobre Jesus Cristo. Ela garantirá sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre tantas pessoas que creram nessa mensagem de esperança, a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.